Meu amigo vascaíno, situação muito confusa aí nos bastidores do Vasco da Gama, quentíssimo, agitado esse sabadão. Vamos falar muito aí sobre as consequências desse julgamento lá nos Estados Unidos ontem. Vamos explicar para vocês o que verdadeiramente aconteceu, o que vai acarretar para Vasco da Gama SAF a situação do afastamento do Steve Pasco e também do Josh. Vamos falar muito aí sobre a notificação que o Pedrinho mandou para a 777 Partners, certo? Pessoas importantes saindo do departamento de futebol aí da Vasco SAF, abandonando o barco. A gente tem aí uma grande possibilidade de venda da porcentagem da 777 Partners, a situação da Crefisa esquentando a cada dia que passa. Ainda ontem o Edmundo falou que tem muitos detalhes aí, mas que não pode falar para não atrapalhar. E claro, a gente vai falar muito aí sobre Vasco da Gama e Vitória, jogo dificílimo para o Vasco, amanhã no estádio São Januário, e a Força Jovem falou que vai fazer novo protesto, vai fazer uma nova visita aí no CT Moacir Barbosa. Bom, vamos que vamos aí para o nosso vídeo. Peço a você que não está feliz, você que está descontente, para você me ajudar, para a gente ter voz ativa contra esses caras que fazem mal à nossa instituição, ao nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Perfeito? Se inscrevam, me dê a oportunidade aqui de te representar. Vamos lá, primeiro falando aqui sobre Vasco da Gama e Vitória, pessoal, um jogo dificílimo. O Vitória está na zona do rebaixamento, mas tem um jogo a menos do que o Vasco da Gama. Historicamente, o Vasco tem grandes dificuldades de jogar com Vitória aqui em São Januário. Para essa partida, a gente tem duas modificações no time, que serão a entrada do João Vitor, que vai jogar como lateral direito, e também de Paê, que retorna após a contusão no joelho. Então, o time do Vasco, com Léo Jardim, João Vitor, Maicon, Léo, Piton, Esforza, Caldames, Paê, Rossi, DVD e Vegete. Esse é o time do Vasco da Gama. E um jogo aí que tem grandes riscos. A gente pede quem for na São Januário para não jogar nada no campo, para não perder a cabeça aí. Inclusive, a Força Jovem ontem emitiu uma nota falando aí sobre a falta do treinador, questionando se era incompetência ou falta de dinheiro, e a Força Jovem disse: será que vamos ter que visitar o CT? Então, a gente pode ter uma onda de protestos aí na próxima semana, com toda a certeza. Falando aqui sobre o julgamento de ontem, essa situação da 777. Ô, Laureano, o que aconteceu no julgamento de ontem? Esse julgamento ele vai continuar, certo? Ontem foi a parte do julgamento, mas ficou estabelecido que os bens da 777 Partners sofreram ali aresto, ou seja, foi impetrada uma medida judicial de apreensão de vários bens da 777 para garantir ali o pagamento da dívida da Landhau, certo? O Josh foi condenado àquela situação de fraude e está sendo feito um acordo lá com a Landhau. Todos os bens da 777 estão congelados.
O Josh e o Steve Pasco foram afastados ali da direção da 777 Park. A EICAP contratou, inclusive, né, uma empresa para poder gerir a parte administrativa ali para recuperar a 777 Parques, né? A Halley Advisory Services foi a empresa que foi contratada para tentar recuperar a 777 Parques. E diante dessa situação, existe uma possibilidade real de rescisão de contrato. Por quê? O Josh Wand e também o Steve Pasco, eles fazem parte do conselho administrativo da Vasco SAF. Uma vez que eles foram afastados ali da 777, né, as duas cadeiras ficam vagas. E ainda tem uma situação. O Rony Spur também tem uma dessas cadeiras aí no Conselho Administrativo, ele está deixando a 777 Partners, isso mesmo, ele está indo lá para o Newcastle. Então, o Castelo está desmoronando, o Castelo ali está desmoronando. O Pedrinho notificou a 777 Partners para poder saber como que vai ficar essa situação e está aguardando um retorno aí da empresa. Lembrando que a EICAP ainda não mandou a documentação aqui para o Rio de Janeiro, falando aí sobre os novos donos. O Vasco da Gama busca aí na justiça reverter essa situação do contrato e, paralelamente a isso, existe uma movimentação, que a gente já falou aqui, da Crefisa para poder comprar 30% aí das ações do Vasco da Gama. E ontem, todos os clubes da 777 Partners foram colocados à venda, não foi só o Standard Liège. Todos. O momento agora, a EICAP que está tomando conta disso. Ela designou o Dom Roosevelt para ficar de frente, tá, para o futebol. E a palavra é austeridade e racionalização ali de dinheiro. Se vier a proposta de 400 milhões aí por 30%, vão vender, sim, vão vender. E o seguinte, ontem aconteceram protestos mundo afora com relação a essa situação da 777. Lá na Austrália, o Josh não pode nem mais entrar lá, porque senão vai ser preso, por conta da situação da Bonza, da empresa aérea, certo? Sofreu milhares de processos aí, porque deixou vários civis lá sem passagem, tá? Ontem aconteceu um fato inédito no futebol brasileiro, no futebol mundial, melhor dizendo, ao Standard Liège, os torcedores impediram que o ônibus saísse do CT para ir ao jogo, tá? A situação tá desse jeito. Então a gente tá vendo a 777 deixando o Vasco da Gama ali, o Pedrinho com a faca e o queijo na mão, e a gente vai ter a rescisão dessa situação. Agora, isso aí vai deixar o Vasco da Gama num colapso muito grande financeiro. E a gente alertou vocês. Pessoal, olha, essa empresa está chegando aí, ela vai colocar o Vasco em maus lençóis. Ela não tem saúde financeira para tocar uma SAF do porte do Vasco da Gama. Tá aí. A verdade prevaleceu, certo? Não adianta a gente apontar o dedo agora, a gente se unir aí para a gente tentar salvar o Vasco da Gama. Agora, 777 não fica, e a gente vai ter muitas mudanças estruturais aí no Vasco. Aguardem. Enquanto isso, sem treinador, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!